Episódio 56, Dragon Quest Dino Dai Buken Fly, o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. E os acontecimentos desse episódio você vai poder acompanhar no mangá a partir do capítulo 202 até o 204. O episódio começa com o Pop fazendo o reconhecimento lá do alto, visualizando o enorme castelo do Vern, que é em forma de pássaro. Todos ficam admirados com o poder do Rei do Mal, afinal de contas ele tem um castelo gigantesco e ainda consegue fazer esse castelo voar. Crocodile dá um soco numa parte do castelo e consegue rachar o material, e alguns fragmentos acabam saltando para o ar. Crocodile então constata que o castelo é feito de um material que é entre o metal e pedra. Pop parece ter perdido a sua confiança e pergunta se não é melhor eles fugirem. A Man fica furiosa, dá um sacode no Pop e diz que eles não podem deixar o local sem o Dai e o Baran. Por livre e espontânea pressão, Pop também concorda. Ryunko faz algumas suposições do que pode ter acontecido, e a Man toma a liderança dizendo que eles precisam achar o Dai e o Baran. E ela pretende encontrar a entrada onde o Baran e o Dai conseguiram entrar no castelo. Como o local é gigante, seria difícil de achar o local, a mãe então se lembra de perguntar para o Pop, já que ele viu tudo lá de cima. E quando ela se dá conta, ela percebe que deu um sacode um pouco exagerado no Pop. E ele responde com dificuldade, dizendo que não viu nada. Ryunko acaba encontrando o local de onde veio a explosão e presume que ali é a entrada. Crocodile pede ao Pop para levar todos eles para lá, então Pop transporta todos para o local. No mangá temos uma pequena diferença, lá o Pop demora mais tempo para recobrar os sentidos. Eles atravessam a entrada do castelo do Vern e eles se deparam com algo que os deixa chocados. A cena corta e os olhos demoníacos avisa o Vern de que os sobreviventes chegaram no local da entrada do palácio, que o Vern pergunta ao Vern o que eles vão fazer. De forma meio enigmática, o Vern diz que boas-vindas simples não seriam suficientes, porque eles são convidados de honra do palácio de Vern. A cena corta para a mãe e os outros e vemos que eles encontraram o Dai, que está inconsciente e pouco a pouco vai recobrando sua consciência. Ponto positivo aqui pro anime que manteve o machucado do rosto do Dai, enquanto lá no mangá eles haviam esquecido disso. O Dai está muito machucado e a mãe pede que ele não se mexa. O Dai fica feliz em ver seus amigos vivos e conclui que o Baran conseguiu conter a explosão. E nesse momento todos demonstram um certo pesar. Dai percebe que algo está errado e começa a se levantar. Quando ele ia perguntar se algo aconteceu com Baran, ele olha para cima e vê seu pai transformado em Ryumajin parado no ar. Baran está com um aspecto acinzentado, como se estivesse sem vida. Dai fica impactado por um momento e pergunta como isso aconteceu com o pai dele. Ryunko diz para Dai olhar em volta. O Dai então olha e vê bastante destruição ao seu redor. Vemos Baran em um breve momento bastante machucado e seu emblema do dragão parece ainda estar ativado. Ryunko diz que não sabe exatamente o que aconteceu, mas que Baran protegeu Dai daquela explosão imensa, usando toda a sua aura dracônica. E nesse momento Baran acaba caindo. Todos olham chocados e Dai vai correndo na direção de seu pai enquanto ele vai perdendo a transformação de Ryumajin. Essa cena acontece em câmera lenta e vemos o Dai já começando a chorar. Ele tenta segurar o corpo de Baran, mas não chega a tempo e Baran cai diretamente no chão. Dai diz para seu pai aguentar e pede que Man cure-o. Man e os outros demonstram profunda tristeza. E a Man chora dizendo que não pode curar Baran, pois os feitiços de cura só funcionam em quem tem ainda energia vital. Dai, inconformado, ainda pede que a Man cure seu pai. E nesse instante, Baran fala com Dai. Baran está muito ferido e cego. Ele se esforça para estender sua mão e pergunta se o Dai está ali. Dai então se aproxima e segura a mão de seu pai. E contendo seu choro, ele diz que está ali. Baran pergunta se todos estão salvos. E Dai confirma que sim. Baran fica satisfeito, mas pede que Dai não dê trabalho para seus amigos, pois ele já está condenado. E se inicia um flashback do momento da explosão. E Baran conta que usou o Douroura junto com sua aura dracônica para conter a escala da explosão do núcleo sombrio. E isso fez com que ele ficasse sem energia vital a ponto de não conseguir mais se recuperar. Dai, com seus olhos cheios de lágrimas, diz que os verdadeiros Cavaleiros do Dragão são invencíveis e pergunta a seu pai se eles não são. Dai começa a chorar segurando a mão de seu pai e afirma que Cavaleiros do Dragão não morrem, haja o que houver. E Dai fala a Baran que ele não pode morrer. Ryunko observa enquanto as lágrimas de Dai caem na mão do Baran, e Baran diz para o Dai não chorar. Baran afirma não ser o verdadeiro Cavaleiro do Dragão, pois apesar dele ter força e magia de um Cavaleiro do Dragão, lhe faltava coração, e que o Dai tem o que faltava para o Baran. Ele ainda diz que o monstro que criou o Dai tinha um coração muito mais puro do que o dele. E nesse momento, Dai começa a chorar ainda mais. E Baran novamente diz que Dai não precisa chorar a morte dele, porque quem criou o Dai seria seu verdadeiro pai. Dai responde que não e que seu avô é apenas seu avô, e não é seu pai de verdade. Baran não consegue entender o que o Dai disse porque ele já não consegue mais ouvir direito. Crocodile coloca a mão sobre o ombro do Dai e o alerta que essa é a última chance, dizendo para o Dai chamar o Baran de pai bem alto para que ele possa ouvir. Baran pede mais uma vez que o Dai não chore,
e que ele seja forte. Baran então segura a mão do Dai com um pouco mais de força e pede que ele viva. E assim, a vida de Baran chega ao fim. Dai, chorando, grita e chama Baran de pai. Todos lamentam a morte de Baran, principalmente Dai, que chora copiosamente a morte de seu pai. O Gomi se aproxima do Dai para consolá-lo e de repente um brilho envolve o Dai. E Dai tem uma espécie de visão em que aparece o Baran falando com ele, dizendo para ele não chorar. E que seu corpo pode até perecer, mas a alma dele continua viva. E Baran afirma que estará com Dai em suas batalhas vindouras. E afirma que eles sempre estarão juntos. Baran pede que seu filho continue lutando, que ele derrote o Vern. E por fim ele pede que o Dai se levante. A visão que o Dai via do Baran desaparece. E Dai grita por seu pai. O Dai para de chorar de repente e o Pop pergunta o que aconteceu. Em seu diálogo interno, o Dai diz que o coração de seu pai entrou no coração dele. E agora o Dai sabe tudo o que Baran nunca lhe disse. Daiman ajeita as mãos do Baran sobre o próprio corpo dele e o Dai então se levanta e se afasta um pouco. E o Gomi pousa sobre o ombro do Dai. O Pop então convida o Dai para voltar para a superfície. Crocodile então diz que nada do que eles disserem vai aliviar a dor do Dai, porém eles não podem ficar parados ali no território inimigo. E o Pop fica revoltado, perguntando se o Crocodile quer que eles vão atrás agora do Rei do Mal. E Pop pergunta ao Crocodile se ele não tem sentimentos, porque o Dai acabou de perder o pai. O Pop se exalta bastante e diz que a única coisa que eles podem fazer é sair dali agora. Ryunkyo interfere e diz que a dor de perder um pai é como um ferimento físico. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe do mangá que não apareceu no anime. Quando o Dai estava chorando, pedindo que o Baran não morresse, o Ryunkyo, ao olhar para o Dai, ele fica também comovido porque ele se lembra dele mesmo quando perdeu o pai. Já no anime temos um flashback que acontece somente agora, em que o Ryunkyo se lembra da morte de seu pai e diz que sabe muito bem como é isso. Que ao meu ver até que ficou melhor do que no mangá. O Ryunkyo chama atenção para o fato de que o Baran morreu para abrir caminho para eles. E o Crocodile comenta que agora que o Hadler e a Guarda Real já não existem mais, vai ser mais fácil para eles chegarem até o Rei do Mal. E que se eles não atacarem agora, o exército do Rei do Mal vai acabar se reagrupando. E essa foi a chance que o Baran deu a eles. O Ryunkyo complementa que se eles recuarem, a morte do Baran terá sido em vão. A Man também fortalece o argumento deles, mas o Pop ainda fica um pouco relutante até que o Dai interfere. Dai diz para eles não se preocuparem, que ele está bem e ele quer seguir em frente com os demais. Pop tenta argumentar, dizendo que se o Dai for, ele deixará o pai para trás. Dai não concorda e responde que seu pai está em seu coração. As palavras do Dai acabam fazendo com que o Pop fique comovido. E Dai menciona que seu pai disse a ele para ele parar de chorar e lutar. E por isso eles precisam seguir em frente, senão o Baran vai brigar com ele. O Pop começa a chorar e dá um abraço no Dai. Pop concorda com o Dai e diz que vai seguir ele até o fim do fim. Chorando e sorrindo ao mesmo tempo, Pop convida o Dai para ir quebrar a cara do Rei do Mal. E quando o grupo parecia recuperar a sua motivação, de repente eles ouvem uma risada. Vemos então que o Vern está ali, Pirorô e também o Mr. Vern. E o que o Vern diz pro Pop dizer o que ele falou agora há pouco, diretamente para o Rei do Mal. E o Mr. Vern anuncia que o Rei do Mal concederá uma audiência para eles. E surpreendendo a todos, o Rei Vern aparece. E somente a presença dele já é o suficiente para tocar o terror. Vemos ali um certo poder mágico sendo lançado para diversos lados, causando uma grande ventania no campo de batalha. O Dai fica olhando para o Vern e antes mesmo que ele termine de perguntar se é realmente o Vern responde que sim, afirmando ser o Rei do Mal. Todos ficam tensos e com uma expressão bastante séria. E Pop tenta disfarçar o seu medo perguntando como assim apareceu um velhinho caquético, concluindo que vencer o Rei do Mal deve ser mais fácil do que ele imaginava. E de repente até vai dar deles irem para casa logo. Pop afirma que é uma decepção e pergunta aos outros se eles concordam, mas quando ele olha para eles, ele percebe que a coisa tá bastante séria. O Pop fica um pouco aborrecido porque ninguém apoiou e o clima ficou pesado, e que o Vern comenta com o Pop que todos já perceberam, que a aparência do Vern engana. Olhando para o Ryunkyo e para o Crocodile, que o Vern comenta que os ex-comandantes do exército demoníaco estão em choque, porque embora eles não conhecessem o rosto do Vern, eles já tinham sentido a pressão imensa que era quando eles estavam diante dele. O que explica porque eles estão chocados, afinal de contas eles não imaginavam que o Vern era tão velho. Que o Vern ainda toca o terror ali comentando que a calma do Vern deixa tudo ainda mais aterrorizante. O Pop fica irritado e retruca o Vern. E nessa frase aqui nós temos um erro de tradução, pois o que ele quis dizer é que o Ryunkyo e o Crocodile fizeram a mesma cara que o Hadler fez quando ele viu pela primeira vez o rosto do Vern. O Vern chama a atenção do Vern dizendo para parar de tentar assustar Dai e os outros. E o Vern pede desculpas ao Rei do Mal. O Vern pousa do lado do Vern e do Mr. Vern e temos mais um momento tenso de silêncio. O Rei do Mal então parabeniza Dai e os outros por terem chego tão longe e confessa que tinha certeza que eles iriam perder
para Hadler e sua guarda real. Na visão dele, a vitória era certa, até porque ele também tinha implantado um núcleo sombrio no Hadler. Ele ainda comenta que o castelo só deveria ir aos céus quando eles tivessem derrotado todos os inimigos, e que é um milagre mesmo com a ajuda de Baran, o fato de todos estarem ali vivos diante dele. O Dai faz essa pergunta e o Vern diz que vai dar uma recompensa para eles. Ele conta que pensou muito sobre o que eles mais desejam, e aqui temos mais um erro de tradução, onde colocar aqui não poderia ser nada além da vida em si. Afinal de contas, a vida de quem? A vida do Vern? A vida deles? No mangá ele pergunta se o maior desejo deles é matá-lo, o que faz bem mais sentido. Vern segue relatando que o Vern e o Mr. Vern são tão fortes quanto o Hadler, talvez até mais fortes que ele, e que contra os três juntos, o grupo do Dai não teria a menor chance. E a recompensa então que o Vern pretende dar é deixar de lado o Mr. Vern e o Vern para que eles não interfiram na luta e somente o Vern vai lutar com o grupo do Dai. O Vern ainda revela que faz séculos que ele não age sem os dois juntos. Em seu diálogo interno, Pop comenta que o Vern está brincando com eles, e que o Rei do Mal acredita realmente que eles não têm a mínima chance. O Vern pergunta se eles vão aceitar essa recompensa, e Dai com convicção diz que eles não vão recusar. E Dai vai além, dizendo que enfrentaria o Vern mesmo que ele estivesse acompanhado dos outros dois. Vern com muita tranquilidade diz que agora eles vão começar. Temos um momento de tensão em que os grupos se encaram. Com esse take de cima, o episódio se encerra. E meus amigos, que episódio incrível! Um episódio comovente, um episódio emocionante, um episódio também triste, com uma qualidade de animação, na minha opinião, melhor do que o anterior. E a adaptação ficou excelente, ela, na minha opinião, supera o mangá, ficou muito mais comovente e emocionante aqui em animação. A explicação sobre a morte do Baran não foi tão detalhada, mas acredito que foi satisfatória. Foi muito triste a morte do Baran, eu imagino aí que muito marmanjo deve ter suado pelos olhos. E foi muito bonito também a forma como o Dai pôde se despedir do pai dele, como o Baran também se despediu do filho. E o Baran conseguiu se redimir, ele que no passado já havia salvo a humanidade de ser destruída pelo Velzar. E com esse último sacrifício ele não salvou só o Dai, mas a vida de muitas outras pessoas, porque a explosão teria sido muito pior. Além de deixar aberto o caminho para que o Dai possa enfrentar o Vern, mantendo a última esperança da salvação da humanidade ainda viva. E o Vern é muito badass ali, a gente vê só com a presença dele já foi algo suficiente para ver o quanto ele é poderoso. E parece que o grupo do Dai não tem mesmo nenhuma chance pelo que o Vern acabou demonstrando ali. Ainda temos que considerar que o Dai e o Ryunkyo não estão 100% da sua força, que eles estão bastante feridos já. E eu já estou na expectativa aí para saber o que vai acontecer no episódio 57, como é que o grupo do Dai vai se sair nessa luta contra o Vern. Na minha opinião, esse episódio foi mais triste e até mais comovente do que o episódio da morte do Avan, principalmente na adaptação que fizeram aqui pro anime de 2020. Eu diria que fica bem próximo e se iguala ao que nós tivemos na adaptação da morte do Avan lá no anime de 1991. Que na minha opinião é melhor do que a adaptação que fizeram para o anime de 2020. E você, o que achou do episódio 56 de Dragon Quest Dai no Daibuken Fly, o Pequeno Guerreiro 2020? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.